Olá pessoal, tudo bom? Gente, de volta a Curitiba. Vamos agora pegar forte aí nesses vídeos, né? Gravar pra vocês. E no caso, eu hoje vou encerrar os exercícios de aquarela daquela lista que eu comentei, né? Que eu quero fechar com 22 exercícios. Então, até então tinha 21. E aí eu fecho com 22. Fechando esse, eu continuo lá a série de 3 trabalhos de cada tema. Quem ainda não viu, vejam o vídeo do Tucano, que eu explico o que serão esses novos exercícios. Bem, então hoje vamos fechar aqui. E eu pensei num vídeo muito especial com vocês, né? Então, pode ser que ele fique um pouco maior, mas é na intenção de fazer um passo a passo com vocês, que, de uma certa maneira, a gente vai estar juntando nesse trabalho de hoje tudo que eu já vim falando pra vocês aí um pouquinho ao longo desses exercícios, certo? Vamos lá. Bem, gente, veja só. Esse pincel é um pincel baratinho, tá? Ele é sintético. E eu sempre tenho um pincel baratinho, com um tamanho nem muito grande, nem muito pequeno, que é para aplicação da máscara líquida também. Eu já mostrei um outro jeitinho que eu aplico a máscara líquida, mas hoje eu vou fazer com pincel. Então, hoje, nesse exercício, nós vamos fazer muita coisa, hein? Aqui é uma grafite, que eu vou tirar o desenho com vocês. Aqui, veja só, esse pincel é Daco. Ele é muito fácil de ser encontrado, principalmente nesses sites AliExpress e tal. E ele vem com um conjunto. E vejam que ele tá bem gordinho assim, né? Porque ele tá seco. Mas no que você molha e você ajusta as cerdas, ele fica, ó, ele fica mais alinhado. Claro que ele não faz uma ponta mega, né, precisa, como é de um pincel mais profissional, mas tá valendo, ó, certo? Ele é bem, vou usar ele hoje, porque pode ser que vocês vejam por aí, ele de fato não é muito caro, e normalmente vem um estojo aí com uns 6 pincéis ou mais. Eu vou usar também o pincel hoje da Sinoarte, e vou usar um da Darley Honey fininho. Bem, aí no caso, o estojo da Van Gogh, bem, junto com esse eu vou usar, acredito, mais essas 3 cores, que é o amarelo de Nápoles, o buff titânio e o índigo. Olhem só, se vocês forem ver aí o canal, tá? E quem tá me acompanhando sabe, já tem tanta dica boa, né? Uma hora eu vou mostrar tudo que a gente já fez aqui nesse cadernão aqui. E dessas dicas, eu tenho aí com vocês, até falando como aumentar a sua paleta de cores. Então, gente, isso é importante. Assista esse vídeo, quem ainda não assistiu, para que você não fique só presa a um estojo e comece a adquirir novas cores. Mas como adquirir essas novas cores também está no canal, certo? Bem, hoje a gente vai fechar essa série de exercícios juntando quase tudo que eu já falei para vocês aqui no canal. Nesse caso, eu vou criar uma margem gordinha mesmo. E eu vou utilizar toda a extensão da fita, tá? Então, eu vou prender aqui. Como vocês viram, eu tô usando o papel aquarelle da Canson. Então, vejam só, aqui já é um ponto de aprendizado. Por que se coloca a fita, né? A fita, ela não é extremamente obrigatória, mas a gente coloca quando a gente quer reservar essa margem do papel. Por quê? Porque normalmente, né, você vai mandar emoldurar a sua aquarela, principalmente quando você está fazendo um trabalho profissional e você vai vender.
Essa moldura da aquarela, ela precisa de um espaço. E, né, que a gente chama de um respirador. E ele vai também ter o vidro por cima. Então, é interessante você fazer essa margem por causa disso. Então, se você está apenas treinando, esboçando, pintando algo que você só vai guardar e não pretende moldurar, você não precisa criar margem. Observem que eu tenho alguns vídeos aí que eu não fiz a margem por causa disso. Não é um trabalho que eu vou depois emoldurar. Ele vai ficar apenas guardado na minha pasta, né, de exercícios. Nesse caso aqui, não. Eu pretendo sim moldurar, até presentear alguém. E aqui, então, eu vou criar essa margem. Ainda preciso trazer muita coisa pra vocês, né? Bem, mas eu já ensinei também no canal como emoldurar de maneira barata. Então, vejam aí. Já tem muita coisa, hein, gente? Então, tá. Então, esse é o ponto. A fita é uma fita colorida, mas você pode usar uma outra fita branca, bege, né? E aqui a gente encontra em papelarias, a gente encontra nas próprias casas de artes. Então, isso aqui vocês sabem. Papel, evitar a mão, né? Tô colocando muita mão e dá uma engordurada no papel que não é legal. Bem, enquadrado, ele vai ficar preso ao bloco, não vou tirar. Vamos agora fazer o desenho. Vejam, a gente não precisa ser um mega desenhista, porque isso aqui vai ser a minha referência. Claro que eu troquei a câmera, para ver se melhora na luz. Claro que a prática faz a diferença, né? Não tem como negar isso, mas tem gente que talvez precise nesse momento de algo mais detalhado. Mas vocês vão ver que vai ser uma pintura com vocês simples, mas que vai ficar muito bonito e que vai dar orgulho aí de vocês fazerem em casa e também ter uma primeira tela e moldurar, para quem ainda não fez nada parecido. Bem, nesse momento vem a máscara líquida, a máscara aqui da Cofix. Tô precisando até comprar outra. Aliás, eu tô precisando fazer compras já de alguns materiais, que eu não sou de comprar muito, mas de tempos em tempos a gente precisa provar coisas diferentes, né? Ó, aquele pincel mais simples, mais barato. Por quê? Porque agora eu vou reservar o branco do papel em algumas áreas. Principalmente aqui, ó, que vai ser a espuminha do mar. Então, ó, vai aplicando aí máscara líquida, aonde você vai querer o branco do papel.
mostrando para vocês todos os passos que eu faço quando eu vou pintar. Ó, aqui é um frasco velho de remédio da homeopatia, que aí você pode fazer isso aqui, ó, que aí já umedece toda a sua tinta. Olha só, essa água não pode ficar muito tempo parada, tá? Se você deixar dias parada ou semanas, procure trocar e botar água limpa. Por quê? Porque a depender da qualidade da água que vem da torneira, e aqui eu vou aproveitar esse aqui, ó. Aí nesse caso, eu vou usar esse aqui, ó. Então, a depender da qualidade da água da torneira, essa água parada com o tempo pode criar limo, o que não fica interessante para você usar na sua aquarela. A água, gente, tem que ser água boa. E se for o caso, use até água filtrada. Bem, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui o céu, né? E nessa hora, nós vamos lembrar aqui, né? E aplicar o que eu falei com vocês o tempo todo de... É uma junção de tudo, tanto da perspectiva aérea, como da camada uniforme. Eu vou usar esse pincel para ver o que vai dar. Normalmente eu gosto de usar o pincel chato, que é esse aqui, ó. Ele tá até aqui do meu lado, caso eu precise dele, na hora de fazer céu. Mas vamos usar esse aqui, pra ver o que vai dar. É gosto, né? Cada um tem uma preferência e um gosto. Esse vídeo vai ser bom também, porque eu já vou ter uma noção de como vai ser as aulas com vocês quando eu fizer o clube, tá? Então, eu vou começar pelo céu, reservei as áreas brancas, está seco, e agora eu vou fazer o céu. Não umedeci, eu não umedeci o meu papel, porque eu quero controlar melhor a tinta, né? E fazer alguns efeitos. Então, por exemplo, aqui, ó, o papel ainda está seco, sem nenhuma aguada. Eu vou fazer isso aqui, vocês vão já ver. Então, aqui, em alguns pontos, eu vou fazer isso com o papel seco. Pera lá, vocês já vão entender. Ó, lembrando, né, na perspectiva aérea, que à medida em que eu me distancio, a cor vai ficando menos nítida, assim como os objetos na distância, né? Então, lembrem-se sempre disso. Então, perto da linha do horizonte, o azul tem que ser mais claro do que mais pra cima. Agora aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Agora sim eu vou usar isso aqui, que é o borrifador. Sem botar muita água. Não coloquem muita água num papel que ainda não é um 100% algodão. Não façam isso, porque ele não vai aguentar.
Gente, aí agora eu preciso fazer um verde clarinho. Então, deixa eu ensinar aqui pra vocês. Você vai colocar o verde esmeralda. Ó. Tá vendo? E junto com o verde esmeralda, você vai colocar aquela cor que eu tanto amo, amarelo limão. Coloca mais. Ó lá, ó. Aí você vai ter um verde bem lindão. Aqui eu vou dividir. E vou fazer um mais claro ainda. Então, eu vou pegar mais amarelo limão e acrescentar essa misturinha. Ó, tá vendo? Essa cor aqui, essas duas cores. Então, é isso que eu digo. Às vezes, a paleta de cor não tem determinada cor, mas se você compra um estojo bom, como é o caso desse da Van Gogh, que vem cores chaves, você constrói essas cores, certo? Bem, então aqui agora, ó.
Ó, pessoal, né? Muito lindo, né? E o bom do papel seco é que a gente tem um controle da água. Vejam só, agora que o céu secou, eu vou retocar o céu. Na verdade, eu não vou retocar assim, eu vou dar em alguns pontos assim, ó, uma pincelada com mais azul cerúleo, para na hora que ele secar, ele criar um contraste assim, bem bonito, tá? Bem, pessoal, ó, pintura totalmente seca. Eu usei o aspirador de pó, oi doida. Eu, eu usei o secador de cabelo, né? Porque aqui em Curitiba hoje está chuvoso, úmido, para adiantar. E agora eu vou tirar toda a máscara líquida, né? Devagarzinho, pra gente finalizar o trabalho. A máscara, como vocês já viram aí, ela pode ser retirada com o dedo ou, quem preferir, com uma borracha.
Pronto. E assim concluímos a nossa playlist de aquarela de exercícios, no caso, até o 22. E agora começa a série, né, de 3 exercícios com tamanhos menores. Eu espero que vocês tenham gostado e desejo que estejam treinando. Ó, enquadrada direitinho, né? Um beijão, até o próximo vídeo.